Isabelle, para Cláudia, para Jéssica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Glória a Deus, amém. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, né? A paz, Verani, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda, né, Verani? Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo livro de Reis 6 e 7. Vamos ler 2 capítulos hoje, tá? Eu falei que a gente ia começar hoje o capítulo de Naamã, né? Mas, gente, eu sempre falo pra vocês que eu faço isso, eu dou uma estudada, né, quando eu vou preparar a aula, e eu estudo alguns capítulos depois, pra ver se tá dentro do período histórico. E no capítulo 8 a gente vai ouvir falar sobre Gease, e Gease ainda sendo um discípulo de Eliseu. Ou seja, o capítulo 5 acontece depois do capítulo 8, tá? Então a gente não vai estudar agora Naamã. Por isso que eu mudei a aula de hoje, não vai ser Naamã, porque no capítulo 8 fala sobre Gease, e Gease ainda era discípulo de Eliseu, tá? Então a gente vai estudar segundo a ordem histórica. Então na quinta-feira a Maria tá perguntando se eu tô resfriada. Então, eu não tô resfriada, eu tô com muita dor de cabeça, né? Eu não sei se tem a ver também com o pulmão, eu não tô nem resfriada, mas eu tô bem cansada, né? Eu acho que pode dar dor de cabeça, eu não tô muito bem. A paz, Eliane, eu não tô muito bem mesmo. A paz, Shirley, obrigada, Maria, viu, pela atenção, pela preocupação, por perguntar. Amém. Quase que eu cancelo a aula de hoje. Eu tive até febre hoje, não tô muito legal, né? Mas amém. Deus, pela voz, a Maria já percebeu, já me conhece, né? Amém, glória a Deus. Quando minha voz fica diferente, é que eu já não tô tão bem, é verdade. A pessoa já percebe pela voz. Glória a Deus, Maria. Obrigada, viu, pelo carinho. Amém. Mas amém. Eu tô um pouco melhor ainda. Antes de começar a aula eu tava capengando, mas agora Deus aí tá sustentando. Amém. Para os alunos novos, gente, eu convido vocês a ficarem até o final da aula para vocês verem como funciona, tá bom? Amém. A gente começa sempre com um louvor que já foi colocado, tá? Eu já pus o louvor, já vou falar daqui a pouquinho o louvor que a gente ouviu. Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho e depois da oração a gente vai começar a estudar o capítulo 6 e o capítulo 7 do segundo livro de Reis, tá? A gente como eu estava falando, a gente ia estudar hoje Naamã, né? Mas não é o tempo histórico ainda de estudar Naamã hoje, tá? Naamã a gente vai ver na quinta. Então, hoje a gente vai estudar essa parte aqui da história e quinta-feira a gente vai falar sobre Naamã. Caramba, hoje tem muita coisa pra gente falar, gente. Capítulo 6 e 7. Na verdade, o capítulo 6 e 7 fazem parte da mesma história, do mesmo tempo histórico, do mesmo momento histórico. Então, eles têm que ser lidos juntos, tá? Eu já falei para vocês que, na verdade, a Bíblia, né, ela não é como a gente conhece, não é separada por capítulos e versículos, né? A escritura original, né? Não é assim que é feita. São grandes livros. Sabe um livro de romance que você lê? É como se fosse isso, né? Mas são separados por livros, né? Então, por exemplo, o livro de Reis, né? É um livro só, não são capítulos e versículos. Foi feito dessa forma para ajudar a gente, né, a acompanhar, a entender ali, mas o original não é separado dessa forma, tá? Então, é uma carta só, é uma carta longa, né, inteira só, tá? Então, o capítulo 6, ele termina no capítulo 7, ele continua no capítulo 7. Então, a gente vai ler os 2 capítulos hoje. Não vai ser muito demorado, porque é uma história só, né? É algo histórico. Apesar de ter muitos detalhes, gente, muitos detalhes chocantes da história de Israel. A gente vai ver hoje um momento da história de Israel ali bem chocante, né, onde a gente vai ver até canibalismo ali tudo, tá? Então, hoje é um momento muito legal. Aquele momento lá em que Eliseu fala para abrir os olhos, para Deus abrir os olhos do empregado dele, né, do servo dele. E a gente vai ver tudo isso hoje, gente. Quanta coisa extraordinária que vai ter hoje pra gente ver, viu? Amém. Então, a música de hoje foi Abra os Meus Olhos, tá? De Josiane. A paz, Dona Maria. A música de hoje foi Abra os Meus Olhos, de Josiane, tá? Eu vou orar agora, então a gente vai começar a falar sobre o capítulo de hoje, tá? Eu queria só falar uma coisa antes. Quando a gente estudou lá os 5 milagres, né, por Eliseu na última aula, a gente viu claramente que Deus, ele trabalha com a incredulidade. Deus trabalha. Deus trabalha com a incredulidade. O que Deus não trabalha é com a fé fingida. Para Deus é melhor a pessoa ser incrédula do que ela ter uma fé fingida. Por exemplo, né, Tomé. Tomé era incrédulo.
E Deus trabalhou com Tomé, né? Jesus veio ali, né? Olhando, falando, não, toca aqui, vem aqui, toca na minha mão, para você ver que sou eu mesmo, né? Então você vê que Deus trabalha, ele tem um esforço ali, né, com o incrédulo. Mas com quem tem a fé fingida, não. Tá? Então isso é muito importante pra gente só pincelar hoje, tá? Eu vou orar agora, então, amém. E a gente vai estudar o segundo livro de Reis, capítulo 6, capítulo 7. Gente, eu convido vocês a ficarem até o final, que é extraordinário. Uau, é muito legal o capítulo 6 e capítulo 7, tá? Amém. E quinta-feira a gente vai falar sobre Naamã, como eu disse, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Amém. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus e nos sustente, nos fortaleça, nos ponha de pé, Deus. Amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos, Senhor. Que a tua palavra chegue a todos os cantos, a todos os povos. Que todos conheçam essa mensagem, meu Deus, linda que o Senhor nos deixou. Essa esperança, Pai. Amém. Que todos a ouçam, Pai. E que todos creiam nela, Senhor. Amém. Que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar, Pai, se entregue a ti, mergulhe na tua presença, Senhor, e que venha te buscar cada vez mais, que venha buscar cada vez mais a tua face, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nos livra de todo mal, Pai, nos proteja, Senhor, em nome de Jesus, dos ataques do maligno, do poder do mal, nos proteja, Senhor, em nome de Jesus. Coloca os seus anjos ao nosso redor, Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que nós somos está em Suas mãos, que a Sua vontade sempre prevaleça, que a Sua vontade seja feita, Pai. Amém, como ela já é feita no céu, Senhor. Perdoai os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas ofensas, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós Te desagradamos, Senhor. E nos ensina, Senhor, nos ensina a sermos agradáveis a Ti. Nos ensina, Pai, a obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então, agora, a gente vai voltar no momento histórico ali, né? Onde a gente lembra que Eliseu, né, tinha feito os milagres da aula anterior, tá? E no finalzinho, o último milagre que a gente viu foi do pão, né? A gente viu do cozido envenenado, viu dos 20 pães para 100 homens. Então, a gente começou a ver que Eliseu era um professor, né? Pessoas se reuniam, havia uma escola lá de profetas, né? Uma escola de discipulado, e eles se reuniam para ouvir os profetas usados por Deus, né? Os profetas mais famosos que realmente eram usados por Deus, e eles ficavam ensinando esses que queriam servir a Deus e queriam ser profetas. E agora a gente vai continuar falando sobre isso. No versículo 1, então, do capítulo 6, diz que um certo dia Eliseu estava ensinando para um grupo de profetas, né? Então, o que acontecia? A gente vai ver que existiam profetas que moravam com Eliseu, né? Eles não queriam perder um momento, porque às vezes à noite algo extraordinário ia acontecer com Eliseu ali, né? Eles não queriam perder um segundo. Então, eles andavam com Eliseu, moravam com Eliseu. E a gente vai ver aqui no versículo 1 que um grupo de profetas morava com Eliseu. Então, um certo dia, né, eles foram falar para Eliseu, Eliseu, o lugar onde a gente mora é muito pequeno pra gente. A gente é muita gente para estar num lugar tão pequeno. Então, permite, né, dá licença, no versículo 2 ele fala, dá autorização para que a gente vá lá, né, no Rio Jordão, para cortar umas árvores, né, trazer aqui madeira, para a gente fazer um lugar para morar maior, fazer uma casa maior, né? E eles iam falar, tá bom, pode ir, né? Sem problema para mim. Aí um dos profetas falou para Eliseu, mas vem com a gente, né? Não deixa a gente sozinho, não, a gente quer a sua companhia. E ele foi, tá? Aí no versículo 4 diz que então ele foi, eles chegaram lá no Jordão e começaram a cortar madeira ali, começaram a cortar árvores ali no Jordão. Aí diz que enquanto eles estavam cortando, um deles estava com um machado, ele foi cortar, o pau do machado ficou na mão dele, mas o ferro do machado voou e entrou no rio, né? E afundou lá no Rio Jordão, né? E a gente vai ver que o Rio Jordão, gente, não era um rio transparente. A gente vai ver isso quando for falar sobre Naamã. O Rio Jordão não é um rio que você olha e vê as pedras do fundo. Não,
É um rio, gente, escuro. Ele é marrom. Ele é um rio que tem barro, que tem terra, entendeu? Então ele não é um rio que você olha e vê os peixinhos, vê tudo. Não, você não vê nada, né? Então é nesse sentido, tá? Então esse ferro caiu nesse rio. Um ferro, né? O ferro do machado foi caiu nesse rio. Aí lascou. Nunca mais vai achar esse ferro, né? Então, quando ele caiu lá no fundo, o profeta falou: Ai, meu Deus, Eliseu, esse machado foi emprestado. Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou devolver? Como que eu vou pagar agora pro dono? Eu peguei emprestado, não era meu esse machado. O que que acontece? Os profetas, gente, eles eram sustentados pelo povo. Eles não tinham dinheiro, né? Então, realmente, você lembra até que nos capítulos anteriores a gente viu que Eliseu recebia presentes, comida. As pessoas chegavam lá e davam pão para Eliseu, davam farinha para Eliseu, entendeu? Então, os profetas eram alimentados pelo povo, né? Igual a gente viu Elias também, né? Eles eram alimentados porque eles não ficavam trabalhando para ganhar dinheiro, né? O foco deles não era enriquecer. Então, tinha condições. Aí esse profeta falou: Meu Deus, eu tô perdido. Como que eu vou pagar isso, né? Então, no versículo 6, diz que Eliseu falou: Onde que caiu? Me mostra em que lugar do rio caiu. Aí ele falou: Foi por ali que foi a direção. E apontou para o rio, para a direção onde caiu o, o, o ferro do machado, né? Então, diz que Eliseu cortou um pau daquelas árvores que ele estava cortando, cortou um pau, fez um pau ali de uma árvore e jogou o pau no rio. Quando ele jogou o pau no Rio Jordão, o ferro subiu. O ferro ficou boiando. Gente, como que um ferro boia num rio, né? Numa água, né? E aconteceu isso. É coisa de Deus. Os milagres de Deus são inexplicáveis, né? São sobrenaturais. Não tem nada de natural nisso. E levantou. A paz, Josicleide, amém, 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 Walter. E o ferro subiu. E nisso, Eliseu falou: vai lá e pega o ferro, né? E ele foi lá no rio e pegou o ferro. Esse foi um milagre que aconteceu. Agora a gente vai falar sobre algo muito extraordinário, gente. Então, lembra, gente, da Síria? Vamos falar mais um pouquinho da Síria. A gente vai falar bastante da Síria agora, tá? Então, vamos lembrar da Síria? Quem é Síria? Qual a importância de Síria na história de Israel, tá? Então, agora a gente vai continuar a paz, Adriana, a gente vai continuar falando sobre o Reino Norte, tá? Então, a gente tá falando sobre o Reino Norte, onde está o rei Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, tá? Mas lembrando que ele é cunhado do filho de Josafá, porque casou com a irmã dele, tá? Então, lá no Reino Sul ainda tá reinando Josafá, mas já já ele morre, a gente vai ver que logo, entre essa sexta-feira e segunda-feira a gente vai ver sobre a morte dele, tá? Então Josafá já tá quase no fim ali, né? Mas ele ainda tá reinando lá no sul. Então Josafá tá reinando lá no Reino Sul, lá no Reino Norte tá Jorão, o filho de Acabe de Jezabel, irmão de Acasias, que já morreu, tá? Então vamos lembrar quem é a Síria? A Síria é aquele reino em que Acabe lutou e morreu, tá? Então foi naquela, lembra aquela primeira guerra que houve e Deus falou que ia entregar aquela multidão para Israel e Acabe desobedeceu e deixou ele ficar vivo? E Deus falou: vai ser agora a vida dele pela tua, o povo dele pelo teu. Porque você deixou ficar vivo quem eu falei que era para matar, né? Então Deus havia falado isso para Acabe e a gente lembra que Acabe morreu na guerra contra a Síria, tá? Então, passou um tempo dessa guerra aí contra a Síria que Acabe morreu, né? E agora a Síria vem de novo querendo guerrear contra Israel, tá? Então a gente lembra que houve essa guerra onde Acabe morreu e Acasias virou rei logo depois, né? Josafá voltou vivo para casa dele. Então nesse meio tempo, né, que a Síria ficou quieta lá no canto dela, a gente lembra que houve guerra contra Moabe, né? Então Moabe, Edom começou a guerrear ali com Israel, que estava enfraquecida depois da morte de Acabe. E agora a Síria resolveu atacar de novo Israel, tá? Então agora, depois de passado um tempinho da morte de Acabe, a Síria vem de novo atacar Israel. Aí diz no versículo 8 que a Síria entrou em guerra com Israel. A Síria entrou em guerra com o Reino Norte, tá? Com o reino de Jorão. Aí diz que o rei da Síria, né, Ben-Hadad,
ele foi e chamou o conselho dele, ali de oficiais, e começaram a discutir qual era o melhor lugar para acampar, para a guerra. E eles decidiram um lugar, mas todo lugar que eles decidiam, que era um lugar de emboscada perfeito para a guerra, Eliseu sabia. Deus mostrava para Eliseu toda vez. Então, Ben-Hadad reunia o seu conselho ali, né? E falava, vamos deixar em tal terra o acampamento hoje, porque a gente vai fazer emboscada ali, vai pegar todo mundo, vai matar todo mundo. E o que acontecia é que Eliseu sabia, Deus avisava para Eliseu onde ia ser essa emboscada, Eliseu ia e avisava para o rei Jorão, para o rei de Israel, que ia ser feita uma emboscada naquele lugar. E eles sempre sabiam da emboscada e nunca eram pegos, né? Então, aconteceu isso várias vezes. Diz aqui no versículo 10 que isso aconteceu várias vezes. Deus avisava Eliseu o lugar da emboscada, Eliseu avisava o rei de Israel e eles não eram pegos. Então, o rei da Síria, o Ben-Hadad, né? Ele ficou com raiva. Ele falou, não, peraí, não é possível que toda vez que a gente planeje para um lugar, eles sabem que a gente está indo para aquele lugar, que a gente vai acampar ali. Como que eles sabem? Tem algum traidor aqui, né? Então, Ben-Hadad fala, tem algum traidor. Quem é o traidor? Vocês não vão falar para mim mesmo quem é o traidor aqui da Síria, né? Qual do meu exército que é o traidor, quem do meu conselho é o traidor, vocês não vão falar, eu vou ter que descobrir sozinho. E ele começa a falar assim, o rei ali da Síria. Então, os servos do rei falaram para o rei, não, senhor, não tem nenhum traidor aqui, nós não estamos te traindo. A verdade é que existe um profeta lá no reino de Israel e ele sabe o que o senhor fala até quando o senhor está no seu quarto sozinho. Ele sabe até o que o Senhor fala no oculto. E é esse profeta que está falando, está dedurando o Senhor, não é a gente. É o profeta Eliseu. Então, quando o rei soube disso, o rei da Síria, ele falou, não, vai lá então e busca esse homem. Vai lá, agora cerca a casa dele e traz para mim esse profeta. Já que ele está descobrindo tudo que eu vou fazer e está indo avisar, então traz ele. E eles foram. Então, o exército da Síria se reuniu, gente. A Síria era uma potência de guerra em exército, né? As pessoas alugavam a Síria, né? Às vezes a pessoa ia para alguma guerra, pagavam para a Síria ir lá guerrear, entendeu? Então, era uma potência de guerra. E então, o exército da Síria foi lá para cercar a casinha de Eliseu e pegar Eliseu. E então diz aqui no versículo 13 que eles foram, e Eliseu nessa época estava em Dotã, e diz que eles foram lá para Dotã. Então diz que, gente, para pegar só Eliseu, só um homem, diz que o rei da Síria mandou para lá cavalos, mandou carros e mandou um grande exército. E eles chegaram numa emboscada à noite, para pegar Eliseu ali de surpresa à noite. E cercaram toda a cidade, toda a redondeza onde Eliseu morava. Aí, no dia seguinte, o servo de Eliseu, o empregado de Eliseu, que a Bíblia não diz aqui, mas eu acredito que seja Geazi, porque Geazi, a gente vai ver mais pra frente que ele andava muito com Eliseu, ele era o discípulo de Eliseu, né? Igual Eliseu era com Elias, parece que Geazi era o discípulo que sempre andava com Eliseu. Então aqui devia ser Geazi, tá? Que a gente vai falar mais pra frente sobre Geazi ali com Naamã, mas devia ser ele aqui também, né? Então, e a gente viu ele lá com a sunamita, Geazi também, né? Então devia ser Geazi aqui. Isso torna o que Geazi vai fazer com Naamã muito mais grave, né? Por Geazi ter acompanhado os milagres, todos os milagres que Eliseu fazia, né? Desde antes da sunamita ali, e ele vai errar. Então, no versículo 15, né? Diz que o servo de Eliseu, provavelmente Geazi, ele acordou bem cedinho esse dia. E ele resolveu sair. Ele acordou bem cedo, saiu ali da casa de Eliseu. Quando ele saiu, ele tomou um susto. Quando ele olhou, ele viu um monte de carro de guerra, um monte de cavalo de guerra, ele viu um monte de exército e ele voltou correndo para dentro da casa e falou, Senhor, Senhor, o que a gente vai fazer? A gente está cercado, olha o tanto de gente que tem, olha o exército, estamos perdidos, não há nada que a gente faça. Aí Eliseu calmamente fala para ele, não tenha medo, calma, porque o exército que está com a gente é muito maior.
E ele deve estar falando, você tá louco? Que exército, Eliseu? Só tá nós dois aqui, Eliseu. Que exército que tá com a gente que eu não tô vendo? Os outros profetas nem com a gente não estão, só tá nós dois aqui, meu Deus do céu. Então Eliseu deve ter se cansado. Aí no versículo 17 diz que Eliseu vai e ora a Deus. E Eliseu fala, ai Deus, por favor, abra os olhos dessa criatura. Abra os olhos dele, faça com que ele veja o exército que está com a gente. E então Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, que eu acredito que era Geazi. Deus abriu os olhos dele e ele conseguiu ver pelos olhos espirituais, né? Ele viu o que os nossos olhos geralmente não veem, né? Tem coisas espirituais que acontecem aqui, que estão acontecendo que a gente não tá vendo, né? Mas os olhos dele espirituais foram abertos e ele viu. Aí diz que quando ele abriu os olhos e viu os olhos espirituais, quando Deus abriu os olhos espirituais dele, diz que ele viu um monte ele viu o monte, né? O monte onde eles estavam, a montanha onde eles estavam, estava cheia de cavalos, estava cheia de carros, tudo de fogo. O exército de Deus estava ali. Era carro de fogo, era cavalo de fogo, e ele viu cheio. E ele viu que, na verdade, o exército que estava com ele, Eliseu, era muito maior do que o exército da Síria. E era muito mais potente, ele era de fogo, né? Uau! E então diz, né, que eles viram, né? E quando ele viu tudo, ele se acalmou. Aí no versículo 18, né, diz que o exército começou a avançar para vir para pegar Eliseu. Quando eles começaram a avançar, Eliseu começou a orar. E Eliseu falou assim para Deus: Deus, por favor, eu te peço, coloca cegueira neles, faz eles ficarem cegos. E Deus fez com que todo o exército da Síria ficasse cego. Todo. A gente viu isso daí acontecer somente, igual desse jeito, né? Somente em Ló ali, né? Que a gente lembra que os anjos fizeram, né? Eram 2 anjos que entraram na casa de Ló, todos os homens ali de Sodoma se reuniram em torno da casa de Ló e queriam estuprar esses 2 anjos. Então os anjos fizeram, né, com que todos aqueles homens, né, ficassem cegos, né? Então a gente lembra disso, né? Deus, é claro, por meio dos anjos ele fez com que eles ficassem cegos. E aqui então, qual a oração de Eliseu? Deus fez todo mundo ficar cego. E então, quando eles ficaram cegos, Eliseu saiu. Eles já não iam reconhecer mais Eliseu mesmo, né? Eliseu era fácil de reconhecer, né? Ele era calvo. Então, ele saiu da casa dele, eles não estavam vendo mais, ele saiu e foi lá pro exército. E quando ele chegou lá no exército, ele começou a gritar pro exército, provavelmente pro chefe do exército, ali pro comandante do exército. Ele falou, não, vocês estão indo pelo caminho errado, né? O profeta que vocês estão procurando não mora aí. Vem comigo, eu vou guiando vocês e eu vou levar até onde ele está. Tá? Não, ele falou não mora aí, ele não está aí, né? Porque ele não mentiu, né? Ele estava morando ali. Eliseu não mentiu aqui, né? Eliseu realmente vai para esse outro lugar. E ele fala, não, vocês estão indo no caminho errado, na cidade errada. Me segue que eu vou guiar vocês até esse homem que vocês estão buscando. E ele foi conduzindo a paz Daniel foi conduzindo todo o exército, foi conduzindo todo aquele povo cego para a capital do reino de Israel, para Samaria. E o exército inteiro da Síria sendo conduzido até a capital do reino. Gente, e ele foi conduzindo. E aconteceu que todo mundo chegou em Samaria. Eles chegaram em Samaria ali. Quando eles chegaram em Samaria, Eliseu orou a Deus. Deus, agora abre os olhos deles para que eles vejam onde eles estão. Quando abriu os olhos deles, eles viram que estavam em Samaria. Eles devem ter ficado morrendo de medo, porque eles estavam na capital do reino de Israel. Eles estavam ali acabados, né? Israel conseguiria com certeza já pegar eles, matar eles, prender eles, conseguiria fazer o que quisesse. Eles estavam rendidos ali, né? Eles estavam entregues na capital, na fortaleza de Israel. Quando abriu os olhos, eles viram que eles estavam ali. Uau! Então, né, chega o rei, né? O rei de Israel, Jorão, chega todo alegre, vendo que Eliseu estava ali com todo aquele exército da Síria, né?
E Jorão falou, o que é pra fazer? O que é pra fazer? É pra eu matar eles? É pra eu matar eles? Eu mato eles agora? O que eu faço, Eliseu, né? Tem algumas bíblias que tá escrito como meu pai, né? Tá escrito assim, ferilosei meu pai, né? Ele tá pedindo orientação para Eliseu. Eliseu, o que eu faço agora? O que eu faço? Mato eles? Ele é rei e ele está se condicionando à vontade de Eliseu, porque ele entende que aquilo foi um milagre muito grande. Eliseu conduziu o exército inteiro da Síria até a capital de Israel. Então foi totalmente entregue para eles. O homem que eles estavam procurando foi que conduziu eles até ali, um lugar que seria de morte, né? Então o rei vem todo animado. Eu vou matar, eu mato eles. Eliseu, o que eu faço, né? Então Eliseu fala no versículo 22, não, de jeito nenhum você não vai matar. Você não vai matar, por acaso é costume, você sempre faz isso, matar os soldados que são feitos de prisioneiros de guerra? Eles são só nossos prisioneiros, não é para matar eles. Pelo contrário, dê comida para eles, dê bebida para eles, né? E depois que eles estiverem bem alimentados, né, que eles tiverem bebido, saciado a sede deles, você manda eles de volta lá para a Síria, lá para Ben-Hadad, para o rei da Síria. Então diz no versículo 23 que Jorão foi e deu um grande banquete para eles. Deu muita comida, deu muita bebida, né? E os despediu em paz. Mandou todo o exército da Síria em paz para a Síria. E eles foram lá para a Síria. E diz que então houve um tempo de trégua. Houve um tempo de paz. Mas, no versículo 24 diz que passado um tempo, a Síria resolveu ir de novo. Então diz que a Síria, né, o rei Ben-Hadad, depois de um tempo disso, de Jorão ter despedido o exército vivo, né, ter saciado ainda a fome deles, né, tudo, ele quis lutar de novo. Então a Síria se reuniu novamente, mas dessa vez eles não foram até a casa de Eliseu, não foram fazer nada disso. Dessa vez eles cercaram Samaria. Eles cercaram a capital. Então, nisso, eles cercaram a capital ali do reino de Israel, né? E durante o tempo de cerco ali, houve fome. A gente vai ver, gente, que foram 7 anos ali de cerco. E Eliseu sabia disso. Tanto que no capítulo 8 a gente vai ver que Eliseu avisou a sunamita sobre essa fome e mandou ela embora. Falou, vai vir uma fome de 7 anos na terra. Então vai embora, vai para um lugar seguro com teu filho, com teu marido, né? Aquela mulher que ele ressuscitou o filho. Ele falou para ela ir embora. Então ele sabia, gente. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele sabia que duraria 7 anos. E Eliseu deve ter saído falando para todo mundo. Sabe, no mesmo nível lá que Elias falou? Não vai mais chover nessa terra, né? Eliseu deve ter falado. Olha, vai vir uma grande fome, vai durar 7 anos. Eliseu deve ter falado. A gente vai ver que Eliseu deve ter falado por causa da atitude do rei. Por causa do que o rei vai tentar fazer. Então, Eliseu sabia dessa fome e deve ter anunciado. Tanto que ele mandou a sunamita embora, né? Então, diz que houve uma grande fome em Samaria. Porque eles estavam cercados, né? Foi o que eu disse uma vez. Uma estratégia de guerra que eles faziam muito era cercar. Não precisava se desgastar na guerra. Eles cercavam a cidade e a cidade uma hora ia ficar sem alimento, porque a cidade precisava sair, né? As pessoas precisavam viajar, sair para comprar ervas, para comprar semente, para comprar, eles precisavam sair, né? Para comprar comida, comprar bebida, eles precisavam sair. Uma hora ia cair de não sair, só ficar ali preso, né? E isso era muito comum, fazer esse cerco para enfraquecer a cidade e ela se render. Mas Samaria não vai se render. Eles não vão se render. Né? Apesar dessa fome intensa, eles não vão se render. Eles vão começar a comer gente, mas não vão se render. É isso que a gente vai ver. Aí no versículo 25 diz que houve uma grande fome em Samaria, que foi essa fome de 7 anos que Eliseu falou, que a gente vai ver no capítulo 8. Então diz que essa grande fome em Samaria ocorreu porque Ben-Hadad, o exército da Síria, cercou Samaria. Então a gente vê que o cerco foi uns 7 anos, né, de cerco ali. Então diz, né, que quando chegou nesse estado, só quem tinha dinheiro se alimentava. Quem era pobre mesmo não tinha alimento. A gente vai ver mais pra frente, sei lá, chegou um tempo assim que eles comiam o que dava para comer, né? Comia gente, comia animal, animal que não devia se comer, comia qualquer coisa.
Aí então no versículo 25 diz que só quem podia comer era quem era rico, porque o preço das coisas começou a ficar absurdo. E é assim mesmo, né? Quando você precisa e tem pouco para vender, o preço fica absurdo. É a lei da oferta e demanda, né? E aqui diz isso. Então começou um jumento, né, a valer muito, né? Um jumento valia 80 peças de prata. Com 80 peças, 80 ciclos de prata, você comprava um jumentinho só. E isso aqui tá falando pra gente entender um valor absurdo, né? A gente lembra, né, que lá o preço era assim, né, por prata, era ciclo de prata, ciclo de ouro, né, que eles faziam, né? E 80 peças de prata era muito. Então tá falando que era muito caro, tudo muito caro. Só quem tinha dinheiro podia comprar. Então, comer carne era um luxo. Não era todo mundo que comia carne, era um luxo. E os animais também estavam emagrecendo, né? Os animais também estavam morrendo, porque não dava para alimentar, né? E aí está dizendo aqui, e diz que a quarta parte de um cabo de esterco de pombas era vendido por 5 peças de prata. Gente, eu não sei o que significa esse cabo de esterco de pombas, né? Eu não sei se era um adubo que estava sendo vendido. Alguns estudiosos dizem que isso era uma erva, que era uma fruta, que era algo assim, né? Eu não sei. Mas era alguma coisa que eles deviam comprar e não estavam conseguindo, né? Então, no versículo 26, diz que nesse contexto de fome intensa, onde tudo era muito caro de se comprar, comer carne era um luxo, né? E eles não podiam sair da cidade para nada, porque havia o cerco da Síria ali, né? Nesse contexto, eis que o rei Jorão começou a andar ali passeando pelo muro da cidade e uma mulher começou a gritar do muro e falou para ele: Rei, rei, me ajuda, rei. E então Jorão vai e fala para ela: Olha, se Deus não te ajudou, como é que eu vou te ajudar? Ele fala: Por acaso eu vou te ajudar da eira ou do lagar? Ele fala, né? Ele tá querendo dizer assim, por acaso você acha que eu tenho trigo ou vinho para te ajudar? Eu também não tenho. Também estou metendo numa situação difícil. É isso que ele tá querendo dizer. Também tá difícil para mim, não dá não. Né? Aí no versículo 28, ainda assim, Jorão fala, mas o que você quer? O que aconteceu? Me fala. O rei falando. Então ela fala pro rei. Rei, o que acontece é o seguinte, né? Ontem eu tava com fome e essa mulher aqui que tá comigo também tava com fome e a gente fez um acordo. A gente combinou que ontem a gente comeria o meu filho e que hoje a gente comeria o filho dela. Aí a gente foi comer o meu filho ontem. Aí hoje, quando era para comer o filho dela, ela escondeu o filho dela e eu não tô achando o filho dela. E a gente tinha que comer o filho dela. Então me ajuda, porque faz a gente comer o filho dela. E a mulher falou assim, que queria comer o filho da outra, né? E ela diz, né? No versículo 30 diz que quando o rei ouviu isso, o rei começou a rasgar suas roupas. Em sinal de desgosto. Como assim? O que eles estavam fazendo, aquele povo, né? Comendo os filhos ali. E ele rasgou. A gente lembra, eu já falei sobre isso. Eu até baixei esses dias essa aula lá no YouTube e no Facebook. Em Deuteronômio, deve ser capítulo 26, 27, 28, fala isso. Diz isso exatamente, né? Moisés fala que se esse povo abandonasse a Deus, chegaria uma calamidade muito grande sobre eles, né? Eles seriam envergonhados, humilhados, entregues aos inimigos e que eles passariam tanta necessidade que comeriam os próprios filhos. Ia falar tudo isso lá no livro de Deuteronômio. E Moisés falando, cuidado, não deixem de servir a Deus, não deixem de obedecer a Deus, porque senão isso vai acontecer, né? E realmente isso acontece. Tudo que é falado lá por Moisés vai acontecendo realmente. Então, ele ouvindo isso, ele rasgou as roupas em sinal de desgosto, né? E diz que quando ele rasgou as roupas, as pessoas que estavam perto da muralha viram que, na verdade, né, por baixo das vestes dele de rei, ele estava usando panos grosseiros. Ele não estava usando linho, ele não estava usando roupa de rei, né? Ele estava usando pano grosseiro, né? Era num sinal de humilhação. Ele estava se humilhando também, estava tentando um jejum, ou provavelmente alguma coisa assim, um jejum, alguma coisa assim. É nesse sentido, né? Aí então no versículo 31 diz, né? Que quando
Jorão ouviu isso, rasgou a roupa, mostrou que por baixo ele estava com uma roupa bem grosseira, né? Um pano bem grosseiro. Diz que ele gritou: que Deus me mate se eu não matar Eliseu, o filho de Safate, né? Eliseu, profeta. Então ele diz isso aqui no versículo 31. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Então ele saiu já disposto a matar Eliseu, tá? Então aqui começa a saga, porque Jorão vai tentar matar Eliseu, a gente vai ver. Então, Jorão atribuiu tudo isso que está acontecendo a Eliseu. Ou porque Eliseu mandou, né, a mando de Deus, é claro, ele mandar vivo o exército quando tinha conduzido até Samaria, lembra? Eliseu havia conduzido todo o exército até Samaria e o rei falou: vou matar, posso matar Eliseu, né? E Eliseu falou: não, você vai dar comida, vai dar bebida e vai mandar eles irem embora para a Síria. Talvez por isso, né, ele atribuiu a culpa a Eliseu, porque Eliseu falou aquela época para mandar eles embora, né? Ou talvez porque Eliseu deva ter anunciado que isso ia acontecer, essa fome intensa de 7 anos ia acontecer. Como Elias fez, talvez ele tenha avisado. Porque a gente vai ver que ele sabia, porque ele avisou a sunamita. Ele falou para a sunamita ir embora com o filho dela e com o marido dela para se proteger, porque ia ser uma fome feia por 7 anos, né? Então, por algum desses motivos, Jorão queria matar Eliseu. E ele achou que assim ia resolver o problema, né? É desse jeito que vai resolver o problema e pronto. Então, diz no versículo 32, né, que ele foi e mandou um mensageiro ir lá na frente dele, lá na casa de Eliseu, para pegar Eliseu. Diz que Eliseu, né, estava na casa dele com alguns líderes do povo que tinham ido visitar ele. E antes que o mensageiro do rei chegasse na casa dele, Eliseu falou para os líderes que estavam ali com ele: ah, aquele assassino, né, tá querendo me matar hoje. Ele tá mandando alguém aqui porque ele quer me matar. Então, quando ele estiver chegando aqui, gente, fechem os portões. Não deixe ele entrar. Fecha a porta e não deixe ele entrar aqui em casa porque ele quer me matar. E o rei vai vir depois dele. E aconteceu assim, tá? Aí diz que aconteceu assim, né? Enquanto Eliseu ainda falava isso, diz no versículo 33, que o rei chegou. Então chegou o mensageiro primeiro e o rei já chegou logo em seguida, e Eliseu ainda falando isso. Aí diz que quando o rei chegou, o rei deve ter ouvido Eliseu falando ainda, né? E o rei foi e falou: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa, né? Então aqui Jorão tá falando: se foi o próprio Deus que permitiu que toda essa desgraça estivesse acontecendo, por que eu vou estar esperando dele alguma coisa? Eu vou te matar, Eliseu. Não espero mais nada, não. Eu não vou te deixar vivo, não. Não tô esperando mais nada de Deus, não. Se foi o próprio Deus que fez a gente passar isso que a gente tá passando aqui agora. Foi isso que o rei falou. Aí no versículo 1 do capítulo 7, continua esse diálogo. Aí Eliseu responde para o rei. E Eliseu fala assim: ouça a palavra de Deus. Deus diz o seguinte: amanhã, a esta hora, haverá 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. O que Eliseu está falando aqui? Eliseu está falando: amanhã isso vai ser resolvido. Amanhã a fome vai passar. A gente lembra que até esse dia, até o dia em que o rei foi na casa de Eliseu, a gente lembra que a comida era muito cara. Era um absurdo de cara a comida. Ninguém podia comer. Tanto que a mulher estava vendo lá aqueles absurdos de comer o filho, né? Que é um absurdo isso. Mas ninguém podia comer nada. Estavam comendo animais, comendo o que podia, né? Ninguém podia comer nada. A gente lembra até daquelas ervas, né, venenosas que eles até pegaram tudo, né? Lá, tal. Então já estava vindo de uma época de fome, né? Então se intensificou ali com o cerco e eles não tinham nada de comida. Então a comida que tinha era pouco, então se vendia muito caro. E o que Eliseu tá falando aqui? Vai ficar tudo barato. Vai ser baratinho. Nunca foi tão barato comprar farinha como vai ser amanhã. Nunca foi tão barato comprar um burro, comprar um jumento, comprar qualquer coisa. Nunca foi tão barato quanto vai ser amanhã. E ao ouvir isso, diz no versículo 2, que o ajudante pessoal do rei não acreditou. Ele falou: fala sério, Eliseu.
Ainda que Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo dos céus, cevada dos céus, é impossível isso acontecer. Nunca, nunca que vai cair desse jeito. Hoje tá valendo 100, amanhã vai valer R$1? Nunca, nunca, é impossível, ele disse, né? Então, quando ele falou isso, Eliseu falou, pois eu digo que você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer, porque você não creu. Mas você vai ver, mas não vai comer. Então o versículo 3 diz que enquanto isso, a gente lembra, né, que os sírios estavam cercando ali Samaria, né? Então diz que enquanto tudo isso acontecia, o rei lá, né, querendo matar Eliseu, enquanto tudo isso acontecia, no dia seguinte, né, provavelmente o rei deve ter, porque Eliseu fala que é no dia seguinte, né, o rei deve ter acreditado, né, provavelmente. No dia seguinte diz que 4 homens leprosos com lepra, né, estavam na porta da cidade, na entrada da porta da cidade, né, e eles falaram uns aos outros, né, olha, se a gente ficar parado aqui, a gente morre, porque a gente tá fora da cidade. A Síria vai matar a gente de qualquer jeito fora da cidade. Se a gente entrar, a gente também morre de fome, porque lá dentro tá todo mundo morrendo de fome. Então, de qualquer jeito, a gente já tá morto. Os leprosos, os 4 leprosos falaram, né? De qualquer jeito, a gente já tá morto mesmo. Então, se a gente já tá morto, se não há o que perder, né? Se ficar, a gente morre. Se entrar, a gente morre. Então, a única alternativa que a gente tem, a chance de vida que a gente tem, é ir pro acampamento da Síria, ir pro acampamento do inimigo, e vai que eles tenham misericórdia de nós, vai que eles tenham compaixão de nós e dê pra gente o que comer, dê pra gente o que beber e fale pra gente ser servo deles e a gente fica lá com eles, né? Ou então eles matam a gente, mas a gente já tá morto mesmo, que diferença vai fazer? Então vamos lá, né? A gente vai ver que em Israel o leproso não podia viver, né? A gente lembra que em Israel já era uma coisa mais séria, né? O leproso, né? Segundo a lei de Deus, não podia, né? Tinha uma certa restrição quanto à lepra. Mas a gente vai observar que na Síria não tinha. Parece que era algo normal, eles não tinham esse impedimento, né? Por isso que eles até acham que eles vão poder viver entre o povo da Síria, né? Então, ele fala, então vamos lá, né? Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Aí diz, né, que quando começou a escurecer, quando começou a anoitecer, naquele dia em que o rei tentou matar Eliseu, naquele dia quando começou a escurecer, eles foram lá até o arraial dos sírios, até o acampamento onde estavam os sírios. E quando eles chegaram lá, o acampamento estava vazio, não tinha ninguém. Aí então, eles foram, né, e saíram vasculhando para ver cadê os sírios, né? E foram procurando os sírios, aí diz que eles foram andando ali tentando achar os sírios, né? E não achava nada, o acampamento vazio. E no versículo 6 começa a explicar por que o acampamento estava vazio. No versículo 6 diz que Deus fez com que eles ouvissem um barulho de um grande exército chegando. E eles imaginaram o quê? A Samaria, os samaritanos ali, o reino de Israel, o reino norte, né, deve ter contratado o Egito, eles devem ter falado com alguém pelo muro, mandado um mensageiro, e a gente não viu, e foram lá no Egito, alugaram o Egito e alugaram os heteus para virem guerrear contra a gente. Então, os egípcios viriam e os heteus viriam, né? E eles pensaram isso. Então o Egito tá vindo e os heteus estão vindo, vão guerrear contra a gente. E eles ouvindo o barulho de carro, de cavalo, de um grande exército chegando, eles picaram a mula, eles correram, fugiram, ficaram com medo. Aí diz que eles saíram tão atordoados, a gente vai ver, que eles, gente, largaram roupa pelo meio do caminho, capa, eles largaram espada, armas, eles saíram largando com tanto medo que eles estavam, por causa do que eles ouviram. Deus fez eles ouvirem um barulho como se fosse um exército extraordinário. E eles foram embora até largando as armas, largando comida, largando tudo, roupa, foram correndo, né? Aí nisso diz, né, que por isso, por ter ouvido esse barulho, como se fosse um exército grande, no versículo 7 diz, foi que eles fugiram, e eles fugiram à noite.
Diz que à noite eles fugiram, deixaram as tendas onde eles estavam, deixaram lá os cavalos, deixaram lá os jumentos, né? E deixaram o arraial como estava, com comida, com bebida, com tudo. E eles fugiram para salvar a própria vida. Ou seja, a pessoa fugiu como estava. Ele estava lá todo relaxado, sem blusa, sem nada, fugiu daquele jeito, deixou a roupa lá e fugiu para salvar sua vida. Cada um foi salvar sua vida, né? Então, deixaram arma lá, deixaram tudo. E foi nesse desespero mesmo que eles fugiram. Então diz que no versículo 8, os leprosos viram que não tinha ninguém lá. Eles entraram, olharam todo o arraial, entraram em um monte de tenda. Aí quando eles viram que tinha comida e tinha bebida, que tinha prata, que tinha ouro e que tinha roupas ali, eles foram e começaram a comer. Os 4 leprosos. Eles começaram a comer, começaram a beber, eles pegavam a prata, o ouro, a roupa, começaram a esconder para eles, né? E então, né, diz que eles ficaram fazendo isso, né, de tenda em tenda. Falou que eles iam de tenda em tenda, comiam em cada tenda, bebiam em cada tenda, pegavam ouro, riqueza, prata e escondiam para depois Israel não vir pegar, eles escondiam lá no lugar que depois eles vão poder pegar, né? E eles foram fazendo isso. Aí no versículo 9 diz que a consciência deles bateu. Aí no versículo 9 diz que eles falaram: não é certo o que a gente está fazendo. Hoje, na verdade, é um dia bom. Hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de dar boas novas, de dar boas mensagens. E a gente, em vez de estar enviando a mensagem boa, a gente está guardando pra gente. A gente está escondendo. O que a gente está fazendo não é bom. E quando amanhecer o dia, Deus vai se desagradar da gente e a gente vai morrer. O mal vai vir sobre nós, né? Então é melhor a gente avisar os outros. É melhor a gente avisar todo mundo, né? Isso daqui fala muito pra gente sobre o evangelho, né? É uma mensagem aqui sobre o evangelho, né? Aquilo, né? E de pregar as boas novas, né? Hoje a gente tem esse dever de pregar as boas novas, as boas notícias. A gente não pode guardar pra gente igual eles estão fazendo aqui, né? A gente não pode pegar a boa notícia que Deus deixou pra gente, né? As boas notícias que Jesus nos entregou e guardar no nosso bolso e não falar pra ninguém, deixar escondidinho ali, né? Não pode. E é nesse mesmo sentido aqui, né? Então eles foram, no versículo 10, e foram lá na porta, né? Eles não podiam entrar na cidade, a gente lembra, né? Que eles eram proibidos por causa da lepra. Eles foram até a cidade e falaram lá com o porteiro da cidade, né? Como a cidade estava sitiada, devia estar o portão fechado, ela toda fechada, mas quando a cidade ficava assim sitiada, em cima da cidade ficavam as pessoas, né? Olhando ali, ficavam soldados ali olhando para ver se ninguém ia atacar, né? Então ficavam sentinelas ali e tudo. E eles devem ter ido falado com esses sentinelas, né? Ou com a pessoa que estivesse ali perto do portão. E então diz que eles começaram a falar com essa pessoa e falaram para essa pessoa: a gente foi até o arraial lá dos sírios e não tem mais ninguém lá. Não se ouve voz de homem nenhum. Lá só tá os cavalos deles, os jumentos deles, né? E só tem as coisas deles lá, mas eles não estão lá. Aí nisso, né? Os porteiros, quando ouviram isso dos leprosos, dos 4 homens, eles foram lá dentro, lá na cidade, eles já estavam lá dentro, mas eles foram lá para o palácio para avisar para o rei. Então eles foram falar com o porteiro do palácio, para o porteiro do palácio avisar lá dentro. Aí eles falaram isso para o porteiro do palácio do rei. Aí o rei foi chamado à noite para ouvir isso, né? Então o rei se levantou de noite, né? E falou para os empregados dele que foram falar isso para ele, né? O rei falou: a paz, Laura, falou para os empregados dele que foram falar isso para ele. Vocês sabem, na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo, na verdade, é que isso é uma arapuca. Isso é uma emboscada que eles estão fazendo pra gente. Eles sabem que a gente está esfomeado. Eles sabem que a gente está aqui desesperado em Samaria. Então, o que eles fizeram, os sírios? Eles deixaram lá tudo vazio e estão escondidos no campo, se esconderam lá no campo, para que a gente abra os portões da cidade de Samaria, saia todo mundo da cidade e vá para os arraiais, e a gente fica assim entregue a eles, e eles matam todo mundo e entra na cidade e faz o que quiser com a gente, né? E o rei falou isso. Aí nisso, um dos oficiais do rei falou o seguinte, falou: rei, o seguinte, se a gente ficar dentro dessa cidade, a gente morre.
na situação que a gente está andando hoje, que está indo hoje aqui, né, do jeito que tá o negócio, a gente vai morrer todo mundo de fome. Então, ficar já é certo que a gente vai morrer, né? E se a gente for ir lá também realmente estiver uma emboscada, a gente também morre. Então, de qualquer jeito, a gente já tá morto. O servo do rei fala, de qualquer jeito, a gente já tá morto, não tem muita escolha. Então, faz o seguinte, rei, escolhe alguns homens, seleciona alguns homens e manda eles irem. Manda eles irem, vasculharem, para ter certeza que não há emboscada nenhuma. E esses homens voltam, então, e avisa a gente vai todo mundo, o que se acha, né? E então, o rei concordou. Aí diz no versículo 15 que o rei concordou, e esses homens foram, né? Foi um número reduzido de homens, e esses homens foram lá no arraial conferiram, não tinha nenhum soldado lá da Síria, então eles começaram a caminhar ali para ver se não tinha escondido nenhum soldado, não tinha, e eles foram andando até o Rio Jordão, para ver se eles não estavam escondidos ali, né? A gente lembra que Eliseu acabou de ir lá cortar árvore no Rio Jordão, né? Então ali devia ter mato, dava para se esconder. E eles foram lá procurar lá pelo Rio Jordão. E nada. Falou que durante o caminho a única coisa que eles achavam era roupas deles, né? E as coisas, armas, né? As armas, espadas, tudo eles deixaram pelo meio do caminho e saíram correndo. Então diz aqui, né, que porque quando eles estavam fugindo, eles estavam com tanta pressa, né, que eles lançaram fora, eles jogaram e foram embora, cada um por sua vida, e jogaram fora, né? Então eles voltaram e anunciaram isso ao rei, falaram, rei, realmente, né, não tem nada, tá tudo tranquilo, eles foram embora. Então todo o povo saiu. Então o portão se abriu para todo o povo de Samaria sair. Aí diz que o povo em peso, né? Imagina aquela liquidação da Black Friday, né? Aquele povo em peso saiu correndo tudo junto, amutuado, saiu todo mundo correndo para os arraiais para pegar o que achava. Achou, pegou, entendeu? Eles ficavam lá e o que desse para pegar, pegava. Cada um pegava o que podia pegar. Então eles foram lá. Aí realmente, neste momento, começou-se a vender farinha mais barata, porque era tudo de graça. Então eles venderam quase de graça a farinha. Então começou a vender a farinha por uma medida de uma medida de farinha, ou seja, a farinha da melhor qualidade, por um ciclo, ou seja, preço de banana, sabe, quase de graça, começou a vender. E a cevada por duas medidas, né, 2 medidas de cevada, a melhor cevada, né, 2 medidas da melhor cevada por um ciclo, conforme Deus havia falado por meio de Eliseu. Então, o que Eliseu disse aconteceu, o valor certinho que ele havia falado. Então, no versículo 17 diz que o rei havia colocado o ajudante pessoal dele na porta, no portão da cidade. Vamos lembrar quem é esse ajudante pessoal do rei? É aquele homem que duvidou. É aquele homem que falou, ainda que Deus abrisse as janelas do céu e enviasse farinha de trigo e cevada pra gente, nunca que a farinha vai ser vendida a esse preço. É mentira. Então diz que o rei colocou esse cara que falou isso para Eliseu na porta da cidade. E quando ele estava no portão da cidade, diz que ele foi atropelado pelo povo. Abriu-se o portão e o povo saiu correndo, ele caiu no chão e o povo pisoteou ele. E o povo pisou nele até que ele morreu atropelado pelo povo, né? Como Eliseu havia dito que iria acontecer. Ele iria ver Deus fazer, mas ele não iria comer. Aí no versículo 18 diz isso, porque assim sucedeu como o homem de Deus, Eliseu, né, havia falado. Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta da Samaria. Hoje é vendido super caro, mas amanhã vai ser dado quase de graça. E então, aqui diz no versículo 19, e aconteceu ao homem que duvidou, né, o ajudante pessoal ali do rei, aconteceu segundo o que Eliseu havia falado, né, porque ele disse, ainda que Deus abra as janelas do céu e envie de lá cevada e farinha, nunca que a farinha e a cevada vai ser vendida a esse preço. E como
Eliseu disse, assim aconteceu: eis que os seus olhos verão, mas você não comerá. E assim aconteceu. E ele foi atropelado à porta da cidade e morreu. Então, amém, gente. Glória a Deus. Tá vendo? Foi rapidinho, deu 1 hora de aula. Estudamos 2 capítulos. Glória a Deus, amém. Aí na quinta-feira, então, a gente vai falar sobre a sunamita mais um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai ver que a sunamita, na verdade, foi avisada sobre essa fome, né? Eliseu avisa ela. No capítulo 8, Eliseu fala, ó, tá chegando aí um tempo, 7 anos de fome, então foge, vai com seu filho para um lugar tranquilo, seguro, que você não vai passar fome, né? E ela fugiu, ela foi pra terra, se eu não me engano, dos filisteus, tá? A gente vai ver depois. O Egito ou filisteus, eu tô em dúvida agora. Mas ela foi realmente para outra terra e ela ficou lá por 7 anos, a gente vai ver isso no capítulo 8, tá? A gente vai estudar na próxima aula o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, que é quando ela volta, e vamos parar no versículo 6, tá? Porque aí depois vem outra história que é mais pra frente. E então a gente vai estudar a história de Naamã, que é o segundo livro de Reis, capítulo 5, tá? Então na quinta-feira a gente vai ler o segundo livro de Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, e o capítulo 5, que é a história de Naamã, amém? Então a gente continua a história aí, indo para a mudança do rei ali da Síria, né? O Ben-Hadad aí vai sair, que vai entrar aquele Hazael lá, que Deus havia falado que ia matar a descendência de Acabe, né? Então a gente vai ver isso, e também a gente vai ver o homem que vai entrar no lugar da descendência de Acabe, o Jeú, tá bom? Então amém, gente, que Deus nos abençoe, nos guarde, amém? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? A paz, Marinalva, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, então, e o YouTube também. E na quinta-feira, então, a gente vai ter a aula sobre Naamã e o trechinho da sunamita ali do capítulo 8, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Até quinta-feira, pra graça de